Digite www.astronomiaastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Além dos agregadores, você pode ouvir o podcast também no aplicativo Audible, em iOS e Android. Os links estão na descrição desse episódio. Projetada para estudar o maior planeta do Sistema Solar, se tornou uma das mais ousadas desenvolvidas pela NASA. Ela é a Missão Juno. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Lançada em 5 de agosto de 2011, a sonda Juno foi enviada a Júpiter com objetivos ambiciosos, sendo o principal entender a origem e evolução do planeta. Sob sua densa cobertura de nuvens, Júpiter guarda segredos dos processos e condições fundamentais que provavelmente governaram nosso sistema solar quando ele se formou. Nosso principal exemplo de planeta gigante, Júpiter também pode nos ajudar a entender sistemas planetários sendo descobertos ao redor de outras estrelas. As teorias sobre a formação do sistema solar começam todas com o colapso de uma enorme nuvem de gás e poeira, ou nebulosa, a maior parte da qual contribuiu para formar o jovem Sol. Assim como o Sol, Júpiter é composto principalmente por hidrogênio e hélio, então deve ter se formado cedo, capturando a maior parte do material que sobrou após a existência da nossa estrela. Mas, como isso aconteceu no entanto, não está claro. Ao contrário da Terra, a massa gigante de Júpiter permitiu que ela mantivesse sua composição original. Como uma cápsula do tempo, ela nos oferece uma forma de traçar a história do nosso sistema solar. Decifrar a origem e evolução de Júpiter nos ajudará a entender a formação do restante do sistema solar, incluindo como a Terra surgiu e como ela se tornou um refúgio para a vida. Após a decolagem do complexo de lançamento 41 da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, de onde também decolaram as espaçonaves Viking, Voyager e New Horizons, a Juno estabeleceu um curso para longe da Terra em direção aos planetas externos. Ele cruzou a órbita de Marte, mas ainda não continuou para Júpiter. Os projetistas da missão usaram a gravidade do Sol e um par de queimas do motor principal em setembro de 2012 para guiar Juno de volta à Terra, que era um desvio essencial. A Juno voltou para casa 26 meses depois de partir, mas não parou. Ele correu em direção à Terra puxado pela gravidade e depois se afastou com mais energia do que antes. Nessa manobra, chamada de assistência gravitacional, a Juno pegou emprestado algum impulso da Terra, que está voando pelo espaço ao redor do Sol a 29 mil quilômetros por segundo. Esse efeito de Stirling aumentou a velocidade de Juno em cerca de 7,3 km por segundo ou 26.280 km por hora, dando à espaçonave energia suficiente para se afastar do sistema solar interno e chegar a Júpiter. A sonda foi lançada utilizando-se um foguete Atlas V e, se não fosse o impulso gravitacional, a Juno teria exigido um veículo de lançamento mais poderoso ou uma viagem mais demorada para chegar ao seu destino. Depois de uma viagem de quase 5 anos e 2,8 bilhões de quilômetros,
Juno finalmente chegou a Júpiter e estava programada para entrar em órbita em 4 de julho de 2016. Agora, a equipe da Juno teve que pisar no freio para dar ao campo gravitacional de Júpiter a chance de capturar a nave e colocá-la em órbita. A espaçonave precisava disparar seu motor principal precisamente na hora e no local certos. Muito cedo não teria combustível suficiente para uma segunda chance. Tarde demais, e a Juno passaria rapidamente pelo planeta, encerrando a missão científica antes mesmo de começar. Durante a fase de inserção na órbita de Júpiter, a espaçonave teve que completar uma série intrincada de etapas críticas por conta própria: afastar-se do Sol, apontar na direção correta em relação a Júpiter, desligar instrumentos desnecessários que poderiam interromper a sequência, aumentar sua rotação de 2 para 5 rotações por minuto para ajudar a estabilizá-la, manter as comunicações com as enormes antenas parabólicas da Deep Space Network na Austrália e na Califórnia e, finalmente, realizar a queima crucial do motor principal durante 35 minutos para desacelerar a Juno e guiá-la para a órbita. Por causa da distância da Terra, as mensagens de e para a Juno levaram 48 minutos para chegar. Não houve tempo para correções de última hora na velocidade ou na atitude. No dia 5 de julho, a NASA publicou em uma rede social que a queima do motor tinha sido completada e que a nave estava em órbita de Júpiter, estando pronta para desvendar todos os seus segredos. Uma das características mais marcantes da Juno é que ela foi a primeira sonda a orbitar Júpiter movida à energia solar. Isso é extraordinário, considerando que o planeta está 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Para compensar a fraca luminosidade, Juno carrega 3 enormes painéis solares, cada um com 9 metros de comprimento. Quando estendidos, eles lembram uma espécie de moinho espacial flutuando sobre o gigante gasoso. Mas por que ir tão longe e enfrentar tantos riscos? Júpiter é um dos corpos mais hostis do Sistema Solar. Seu campo magnético é o mais poderoso entre os planetas. Suas tempestades são violentíssimas e sua radiação é intensa o suficiente para fritar sistemas eletrônicos em poucos dias. Para sobreviver nesse ambiente, Juno foi projetada com um verdadeiro cofre blindado, um compartimento de titânio que protege seus instrumentos científicos. E são justamente esses instrumentos que tornaram Juno tão revolucionária. A sonda leva equipamentos projetados para ver o que nenhum telescópio ou missão anterior conseguiu. Através deles, a NASA buscou responder uma série de perguntas fundamentais. Júpiter tem um núcleo sólido? Como o seu campo magnético é gerado? O que movimenta as tempestades em sua atmosfera? E, talvez a mais intrigante, de que forma Júpiter se formou? Desde sua primeira coleta de dados em 27 de agosto de 2016, Juno revelou Júpiter como um mundo complexo, gigantesco e turbulento, ainda mais do que os cientistas haviam previsto. Ciclones polares do tamanho da Terra, sistemas de tempestades em queda que viajam profundamente para o coração do gigante gasoso e um campo magnético gigantesco e irregular, muito mais poderoso que o campo magnético mais forte encontrado na Terra. Espaçonaves anteriores que visitaram Júpiter viajaram ao longo de um plano mais ou menos ao mesmo nível do Equador, a mesma visão do planeta que é visível da Terra. A Juno foi a primeira a sobrevoar os polos norte e sul, um ponto de vista único que explica muitas das surpresas da missão. Cientistas descobriram que as enormes auroras que ondulam nos polos de Júpiter parecem se formar por processos diferentes das auroras boreais e austrais da Terra. Os investigadores também descobriram que tempestades de raios, que na Terra são mais comuns perto do Equador, são um fenômeno polar em Júpiter, onde soltam granizos do tamanho de bolas de softball de amônia e água. Em 7 de junho de 2021,
Durante a órbita 34, Juno voou a menos de 652 milhas de Ganimedes, a maior lua de Júpiter, na verdade, a maior lua do Sistema Solar. Foi o encontro mais próximo desse tipo desde que a espaçonave Galileu passou por Ganimedes em maio de 2000. A gravidade de Ganimedes alterou a órbita de Juno, reduzindo seu período orbital em torno de Júpiter de 53 dias para 43 dias e permitindo um encontro com a Europa em setembro de 2022. Essa passagem reduziu ainda mais o período orbital de Juno para 38 dias, preparando encontros com Io em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, o que empurrou Juno para o seu cronograma orbital final, circulando Júpiter a cada 33 dias até o fim da missão. Quando a espaçonave foi lançada, sua missão principal estava programada para terminar em 2017, mas a NASA adiou para julho de 2021 para incorporar o tempo necessário para as órbitas mais longas. Quando Juno completou essas tarefas, a espaçonave permaneceu saudável e continuou enviando dados surpreendentes e imagens de tirar o fôlego. Então, a NASA estendeu sua estadia até 2025. As faixas características de nuvens multicoloridas que vemos ao redor de Júpiter, chamadas cinturões, as listras laranjas escuras e zonas, as áreas claras em tons de cinza, penetram profundamente na atmosfera. Ao medir o campo gravitacional de Júpiter, a Juno descobriu que os cinturões e zonas, que são correntes de jato alternadas para leste e oeste, se estendem cerca de 3.000 quilômetros abaixo dos topos das nuvens. Cientistas há muito acreditaram que Júpiter tinha um núcleo pequeno e sólido cercado por todo o seu hidrogênio e hélio. Os dados da Juno sugerem que o núcleo é muito maior do que o esperado, mas parcialmente dissolvido, sem separação clara do hidrogênio que gira ao seu redor, levando os pesquisadores a descreverem o núcleo como diluído. Sob pressão extrema, os gases podem se transformar em sua forma líquida. Dentro de Júpiter, a pressão atmosférica é tão grande que comprime o hidrogênio não apenas em líquido, mas em um fluido conhecido como hidrogênio metálico líquido. Essa pressão exagerada faz com que o hidrogênio líquido haja como um metal condutor de eletricidade, e os cientistas acreditam que ele é a fonte do campo magnético intensamente único de Júpiter. Outra revelação fascinante veio das imagens registradas pela JunoCam, a câmera de alta resolução instalada a bordo principalmente para engajar o público. Juno nos presenteou com fotografias de tirar o fôlego, redemoinhos gigantes, cinturões de nuvens complexos e, sobretudo, os polos de Júpiter que nunca haviam sido vistos com clareza antes. Ali surgiram enormes ciclones organizados em padrões geométricos, verdadeiros padrões florais atmosféricos com tempestades que medem milhares de quilômetros. Um dos grandes destaques da missão foi a investigação da famosa Mancha Vermelha. Juno sobrevoou esse gigantesco anticiclone, grande o suficiente para engolir a Terra, em uma trajetória de rasantes que permitiram medir sua profundidade. Os dados indicam que a tempestade se estende por centenas de quilômetros abaixo das camadas da superfície visível, sendo muito mais profunda do que se imaginava, mas parece estar diminuindo lentamente, passando do dobro do tamanho da Terra em 1979 para 1,3 vezes agora. A espaçonave continuou sua exploração de Júpiter, seu sistema de anéis e luas até setembro de 2025. Então, a órbita de Juno se degradará naturalmente e a gravidade de Júpiter puxará a espaçonave para dentro para ser consumida pela atmosfera. Ao estudar Júpiter, não estamos apenas conhecendo um planeta distante, estamos aprendendo mais sobre as origens da própria Terra e, quem sabe, sobre o futuro da humanidade entre as estrelas. Já está disponível para os apoiadores de astronomia e astronáutica mais um episódio exclusivo, As Músicas das Missões Espaciais. Um episódio imperdível. Para ouvir este e mais 4 episódios, acesse o post no mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se.
Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.